Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, pessoal de casa. Vou passar os recadinhos de hoje. Vamos lá. Primeiro, seja bem-vindo, quem está aqui pela primeira vez, seja na live, seja aqui. Tem umas carinhas. Umas carinhas novas para mim, pelo menos. Tenho sempre. A casa presta atendimento 4 vezes por semana. Todas as 4 vezes são transmitidas através da live. Então, terça e quinta-feira, às 20 horas em ponto. Sexta-feira, aqui não tem, alguém me ajuda, 14 horas. E domingo, 2 horários. 9 às 9 e 10. E às 10. E meia. Às 10h30. Mas é transmitido apenas às 10h30. Isso significa que não temos desculpa para não cuidarmos de nós mesmos através do tratamento. Então, se eu não conseguir vir, meu dia de terça, eu não conseguir, eu venho na quinta, eu venho na sexta, eu venho no domingo. Eu não consegui vir por algum motivo, seja ele qual for, eu posso assistir a live ao vivo ou depois, porque ela fica gravada. Então, vamos nos colocar em primeiro lugar e cuidar da gente, né? Vamos lá. No dia do tratamento, a gente pede uma instrução, não é uma obrigação, porque todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, mas é uma instrução que a gente possa nos privar de tudo aquilo que prejudica o nosso corpo material. Seja um alimento pesado, entre eles o animal de qualquer tipo, e drogas. Né? Então, aquele remédio que eu não preciso tomar no dia, uma droga, álcool, cigarro, enfim, não vou citar, cada um que consome faz ideia. Então, quanto mais leve está o meu corpo, mais a facilidade para que ele receba o tratamento, né? Então, como eu falei anteriormente, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, cabe a nós saber o que é melhor para a gente, né? Essa é a instrução. A casa vive de doações, então, primeiramente, agradecemos a todos que sempre que possível contribuem. E aí fica aqui o meu reforço, meu pedido para que vocês continuem na medida do possível, seja com alimento, um calçado, um eletrônico, um quadro, enfim, aquilo que vocês tiverem de bom coração para poder ofertar para nós. Lembrando que aquilo que a gente vai doar não é aquilo que não serve mais, né? É só aquilo que no momento eu não estou precisando. Bom, pessoal que está em casa já separa a água para poder receber as vibrações. E queria compartilhar com vocês que mentalmente, se vocês tiverem algum ente de vocês passando por algum momento de dificuldade, seja de saúde, questão financeira, enfim, nesse momento da vibração, aqui na casa, tá, gente? Não é no lar. A gente pode pensar nessa pessoa que ela vai poder ser envolvida e receber todos os benefícios da vibração. Então, assim, a espiritualidade, ela tá sempre conosco. Então, se eu tiver fé e vibrar com o coração, aquilo que eu preciso vai chegar até mim, vai chegar até o meu parente, vai chegar até o meu bichinho de estimação. Então, precisamos ter. Assim como vem aqui uma vez por semana para receber o nosso tratamento, é importante também que a gente faça uma vez por semana o tratamento na nossa casa, que é o Evangelho no Lar. Então, eu cuido do corpo, aqui no Centro Espírita, ou acompanhando a live na minha casa, e posteriormente eu faço esse mesmo cuidado dentro do meu lar, através do Evangelho. Eu não vou perguntar quem está fazendo, que é para ninguém ficar constrangido, mas é muito importante, gente. São 15 minutinhos que a gente vai disponibilizar, e assim, é algo que a gente está favorecendo a nós mesmos. Num primeiro momento vai ter dificuldade, porque a gente vai esquecer, vão acontecer inúmeros problemas, mas assim que engatar,
vai dar certo. Então, se eu marquei de fazer todas as segundas-feiras, às 20 horas, e acontecer um probleminha, não tem problema, faz às 9, faz às 10, faz às 11. Ainda que toda aquela equipe espiritual que estava preparada para acompanhar o nosso evangelho tenha outro compromisso, os nossos mentores estão sempre com a gente. Então, vamos para uma hora em data. Tá bem? Hoje, a palestra, quem vai dar a palestra para nós é a Renata, que também vai fazer para nós a prece de abertura. Então, desejo a todos vocês um bom tratamento. Por favor. Pagou. Acertei. Boa noite oficial agora, né? Para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Eu vou pedindo nesse instante que a gente eleve nosso pensamento até Deus, Criador, até Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos amigos espirituais dessa casa, aos nossos mentores em particular, agradecendo por essa oportunidade bendita que temos de nos reunir aqui nessa casa de amor, de aprender um pouquinho mais sobre a vida de Jesus, sobre o seu exemplo, e que esses espíritos amigos nos auxiliem a colocarmos em prática, um pouquinho por dia, os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Assim, bem envolvidinhos, boa noite, vamos estudar. E a lição, gente, de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, é a lição 155. Esse livro é bonito aqui, né? Que a gente sempre fala. Esse livro, pessoal, sempre lembrando que é um trechinho do Evangelho e a luz do Emmanuel, né? A lição 155, o nome dela exatamente é Paz em Nós. Então, nós vamos refletir exatamente sobre isso. A paz, ela está dentro da gente, ela não está no externo. Né? Pode ver que a pessoa que está em paz, ela pode estar no meio do vucu-vucu, ela está ali plena. Agora, a pessoa que ela não está em paz, ela está inquieta, ela pode estar dentro de um... Estou falando muito baixinho. Aumentar um decibéis aqui. Isso. A pessoa que está muito atormentada, ela pode estar dentro de um mosteiro, que ela está inquieta, que ela está impaciente, né? E muitas vezes a pessoa que não tem paz interior, ela adoece, porque essa tormenta deixa a pessoa doente. E no evangelho de hoje, que foi uma cartinha, as cartinhas do Paulo são sempre maravilhosas, né? Que ele mandou para a turma lá de Corintos, é a segunda cartinha. Ele fala assim: porque a nossa glória é esta, é o testemunho da nossa consciência. Então a gente sempre vai testemunhar o quê? O que a gente fez, o que a gente falou, o que a gente pensou, nunca é sobre o outro. Vai ser sempre sobre nós mesmos. Então é sobre isso que nós vamos estudar aqui hoje um pouquinho, tá? Até tem uma outra frase célere de Jesus que está... que Jesus fala assim, né? Eu vos dou a minha paz. E a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo oferece para vocês, é outra, né? Porque muitas vezes também para a gente ter paz, a gente tem que passar por uns momentinhos de tormenta. Então, qual que é o caminho, né, que o Emmanuel traz para nós? Ao abraçarmos a renovação espiritual para a conquista da luz interior, frequentemente nos encontramos expostos à força da sombra. O que ele quer dizer com esse textinho aqui? Que muitas vezes quando a gente começa, a gente toma a decisão de seguir um caminho melhor, as críticas vão vir de balde. Mas vão vir de balde, vão vir rasteira, porque a gente ainda tem esse julgamento, né, muito latente na nossa vida. Então, pode ver, quando a gente começa a frequentar a casa espírita e se esforça um pouco mais, a família já fala, vai morar lá no centro? Não é? Leva a cama. Leva a cama. O pessoal brinca. Quando a gente perdoa alguém que fez um mal muito grande para nós, que é a recomendação de Jesus, perdoa 70 vezes 7, o que os outros falam? Mas você é besta, tem que ter perdoado. Você perdoa esse daí, depois de tudo que ele te fez?
Aí você fala, mas não é essa a recomendação? Não estou me esforçando justamente para isso? Né? Então, o Emmanuel vai trazer essa reflexão de como é uma luta a gente estar com a nossa consciência tranquila. É uma luta muito grande. Então, o mundo ele vai sempre nos contradizer. Que mais contradizido que foi Jesus não tem, né? Então, imagina nós, réis mortais. E Jesus era contradizido e ele sempre tinha muita classe nas respostas, né? Então, quando a gente teve lá o caso da mulher que ia ser apedrejada. Então, ele falou, você não é uma pessoa que segue as leis da sociedade? A regra é clara. Ela pecou, tem que morrer apedrada. E aí, Jesus, o que você faz? Aí ele sabiamente vira e fala, bom, quem não tem pecado nenhum, pega a primeira pedra e começa. Aí, um a um vai soltando a pedra e indo embora. Então, nós temos que estudar e nos aprimorar para termos essa consciência que Jesus veio ensinar para nós, né? Então, ele não falou que estava certo, ele não falou, vamos passar a mão na cabeça dela do que ela fez de errado. Ele falou, nós temos condição de julgar ela, né? Vocês têm condição de julgar ela ou está todo mundo precisando melhorar? Não será que está todo mundo precisando tomar uma pedrada, né? Então, a gente precisa se colocar nesse lugar. E muitas vezes a gente pega mais que uma pedra na mão. Você tem que fazer o exercício de soltar nossas pedrinhas. Eu às vezes ponho umas no bolso, né, da frente e trás, levo na mão. Mas eu falo, melhor largar, né, pessoal? O prejuízo é grande. Então, quando a gente está no exercício da bondade e da paciência, né? Então, quando eu cultivo a bondade, eu sou visto como idiota, como besta. Quando eu mostro paciência, ele usa aqui a palavra poltrão, né? Então, fala que você é mole, que você não tem vontade, que você não se esforça. Quando você está ali na verdade, na serenidade, quando você fala a verdade, muitos podem achar que você está ali, né, revoltado, ou que você está sendo agressivo, né? Mas isso aqui eu tenho uma ressalva, viu? A verdade ela tem que ser dita, mas sempre com amor, educação e compaixão. Porque tem gente que fala, eu sou verdadeiro, sai dando coice em Deus no mundo, né? Então tem várias formas da gente dizer a mesma coisa. Você pode dar um alerta para aquela pessoa que está fazendo algo errado com amor e carinho. Você pode falar, limpa de vem aqui então. Isso aqui que você fez não foi bacana. Não no meio de todo mundo, ei, tá fazendo coisa errada aí, né? Virar aquele circo. Então, eu tenho essa ressalva, né, em relação a isso. As verdades precisam ser ditas com amor, carinho e compaixão, não é de qualquer jeito não, né? Exerces brandura e julgam-te preguiçoso. Porque muitas vezes quando a gente deixa de ser agressivo, e a pessoa está de mal de mim, volta. Quando a gente é calmo, quando a gente não responde à altura, fala, ei, aquele ali não está com nada, não vale nada. E se a gente parar para pensar, Jesus passou por isso, não passou? Ele era muito brando. Vocês sabem que tem o livro... Agora eu não vou lembrar. Memórias ali em túmulo, se eu não me engano, acho que é esse. Que tem alguns livros do Psicografia do Chico, pelo irmão X, né, pelo Humberto de Campos, que o Humberto de Campos, ele tem encontro com celebridades no plano espiritual, celebridades que eu brinco, são celebridades mesmo. Tem encontro dele com Pedro, com Judas, com Maria Madalena, e aí ele faz como se fosse uma entrevista e bota nesses livros. Então tem o Memórias Além Túmulo e tem mais um que agora fugiu o nome. E aí num desses livros tem um encontro dele com o Judas. E aí ele fala, e aí, né, Judas? Como é que é? Aí ele fala, olha, eu ainda sofro muito com a atitude que eu tive, mas, né, foi necessário. E aí ele fala, o meu plano com Jesus, quando eu dei o beijo da traição, era, Jesus vai preso, fica ali preso um pouquinho, enquanto isso a gente arma a guerra toda aqui, né? E aí, quando ele vê que a gente tá ganhando, ele vai falar, vai mostrar o poder dele. Então, a ideia de Judas nunca foi ganhar aquele dinheiro. A ideia de Judas foi fazer com que Jesus se fizesse mais
vou falar agressivo, né? Mais potente ali nas suas atitudes. Porque Jesus era extremamente brando. Tanto que ele foi pacificamente para a cruz. Então, muitas vezes a gente ainda acha que as coisas têm que ser ganhadas no grito, na força, na revolta. E Jesus já ensinou pra gente que não, inclusive lá na cruz, né? Pai, perdoai-vos que eles não sabem o que faz. Então, a brandura, ela é uma qualidade que não é para qualquer um. Não é para qualquer um, mas que a gente deveria de treinar a brandura no nosso coração, né? Perdão e humildade. Esquece os golpes sofridos e chamam-te de covarde. Que é esse exemplo que eu dei agora. Então a gente fala tanto de perdão, que Jesus fala, perdoai quantas vezes? 70 vezes 7. O perdão é o caminho. A gente vê nos tratamentos espirituais de desobsessão, espíritos que perseguem as pessoas há milênios. Por causa de quê? Falta perdão, vingança, remorso e tudo isso. Então o perdão ele tem que ser amplamente falado, amplamente testado, testemunhado. Mas quando a gente consegue dar o perdão, muitas vezes na visão do outro você foi bobo. Você não devia ter perdoado, né? Porque também o perdão, que não dá tempo da gente entrar nessa seara, mas o perdão ele tem muitas faces, né? Então nem sempre que você perdoa alguém, você precisa viver agarrado com esse alguém, né? Então um primeiro passo do perdão é você não desejar mal para aquele que te fez mal, já é um primeiro passo. E dali a gente vai avançando. E não desejar mal para aquele que te fez mal é um grandíssimo avanço, né? Então, a gente consegue já não desejar mal, já demos um passo para frente. Aí, gente, voltar a conviver, aí é mais longe, né? Praticas a humildade e te aponta-se por tolo. Esses dias eu vi um texto, até na aula de ontem eu passei esse vídeo, para os alunos do Mediúnico, que o padre, ele é famoso, Júlio Lancelotti, né, que faz essas marmitas todas por aí. Ele tem um cortezinho dele num podcast dizendo assim, o que ele entende por misericórdia? Que a misericórdia é quando Deus dá para o outro aquilo que o outro necessita, não aquilo que o outro merece. E que nós também devemos ter esse olhar. A gente tem que dar para o outro o que ele precisa, não o que ele merece. Porque se a gente olhar para a gente mesmo, se Deus, gente, for dar só o que a gente merece, nós estamos enrolados, hein? É bem pouca coisa, não é verdade? Porque a gente ainda está evoluindo. Então, o amor, a misericórdia, é você ter este olhar de oferecer para o outro o que ele precisa, sem julgar se ele merece ou não. Porque é assim que a gente quer ser tratado. A gente quer receber a misericórdia, a gente quer receber o que a gente precisa, independente se a gente merece ou não, né? Fraternidade e fé. Auxilias fraternalmente e envenenam-te os gestos. Confias e dizem-te fanático. Cumpre obrigações e há quem zombe de ti, né? Tem gente que acha a gente fanático por a gente acreditar que a gente pode... que a oração faz parte da nossa cura. A gente fala, imagina, a oração não dá nada. Você vai lá fazer o quê? Lá é perda de tempo, né? E então julga a gente fanático. Mas só a gente sabe o tanto que aquilo faz bem para nós. Muitos acham a gente fanático por isso. E tem gente que, nessa questão que a gente falou do Padre Júlio, dizendo, você vai ajudar essa pessoa, ela não merece, você nem conhece ela, né? Ou muitas vezes quando a gente faz a caridade para alguém, a gente fica, dá um dinheiro. Quem que já nunca deu um dinheiro para uma pessoa e falou, vai beber com o meu dinheiro, né? Vai comprar droga com o meu dinheiro. Então, a gente não deve ter. Se você ajudou, tá ajudado com amor. O que ele vai fazer ali para frente, não somos nós que devemos ficar pensando e emanando aquilo para ele, né? Que ele ou ela faça bom proveito daquela atitude que a gente teve ali com eles, tá? Então, o mundo frequentemente interpreta erroneamente as virtudes cristãs, vendo a fraqueza onde há força interior. Jesus não deu outra cara, do outro lado da cara, tapa, né? Bateu de um lado, você apanhar do direito, dá o esquerdo. Quando ele fala isso, a gente não deve levar para o literal, né? A gente também não vai ficar apanhando porque a gente é bom, não é bobo, né? Mas quando ele fala da outra face, assim, é não revidar, não ser pior que a pessoa.
Porque às vezes alguém faz um mal pra gente e a gente dá conta de ser pior ainda. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então não devemos ser bobos, devemos ser bons, mas a gente tem que, né, com amor e respeito, impor também os nossos limites. Sem fazer mal pro outro, sem revidar, né? Aí tá a chave do baú do tesouro. Firmeza interior, né? Quando nos dedicamos ao caminho espiritual, as incompreensões surgem como tempestade ao redor do nosso ser. E assim, há tantos anos que a gente convive na doutrina espírita, o que a gente ouve de testemunho, de dizendo, olha, a minha família é o primeiro empecilho para eu seguir a doutrina. Em casa todo mundo, ninguém aceita, ninguém gosta. Então a gente passa por essa dificuldade. Quando a gente muda a nossa postura, é exatamente o que ele tem falado aqui nessa lição. A gente é visto como bobo, como besta, como fraco, como uma série de coisas. Então é um desafio. O mundo exterior, muitas vezes imerso nas sombras da incompreensão, não consegue reconhecer o valor dessas virtudes cristãs nossas. Eu tenho certeza, gente, que o Chico Xavier sofreu muito esse tipo de ataque, né? Falou assim, mas Chico, por que você não aproveita, né, sua fama, pra você construir um dinheirinho, pra você viver melhor, pra você ter uma casa melhor? Então, para ele foi um desafio resistir todas essas propostas, né? Gente, eu creio que ele deve ter recebido inúmeras propostas, né? De dinheiro, de terreno, de bens de todo tipo. E ele, né, falar que não. Eu adoro ouvir, ler as histórias de Chico. Tem algumas, assim, muito legais, né? De uma pessoa lá e dar um relógio para ele. Aí ele colocar assim na mesa. Aí vem outra pessoa e o Dr. Bezerra prescrever lá uma medicação. A pessoa, mas eu não tenho como ver a hora, eu não tenho um relógio ali. Não, relógio, assim, sabe? Dele receber exatamente aquilo que ele precisava passar para frente. Ter esse desapego, né, do material. Usar o material, a estrutura que a gente tem de casa, de roupa, de trabalho, para buscar a Deus, é diferente do que a gente buscar a Deus para conseguir essas coisas materiais, né? Então, tem essa diferença aí de lados. Então, como um farol que permanece firme, apesar das ondas violentas, nossa consciência tranquila torna-se porto seguro em meio às tormentas da vida. Então, quando a gente faz alguma coisa do bem, que a gente faz certinho, não importa se vai ter aplauso, se vai ter muito obrigado, isso é muito pouco. O mais gostoso, o mais legal é você botar sua cabecinha no travesseiro e falar, fiz a coisa certa. É tão bom, eu espero que todo mundo já tenha sentido isso pelo menos uma vez na vida, né? Falar, eu fiz isso aqui certinho. Eu me lembro, gente, eu deveria ter uns 11 anos, mais ou menos, né? Faz um tempinho já. Uns aninhos aí atrás, né? Todo mundo aí daqui da região do Campo Limpo, quem não é assim, tem uma delegacia aqui, a famosa 37. Minha avó morava ali perto, então tem a rua da delegacia, uma subida íngreme. Quando termina a rua tinha uma banca de jornal, nem sei se ainda tem, mas tinha uma banca de jornal. E a minha avó conhecia aquelas pessoas da banca de jornal, convivia ali. E a minha avó, e tinha banca e uma padaria. E minha avó foi comprar pão, coisas na padaria. Quando ela voltou, gente, ela achou na rua um maço de dinheiro enroladinho assim. Bem enroladinho. Ela olhou o dinheiro, né, e disse, pegarei. Pegou o dinheirinho, enfiou no bolso. E chegou em casa e falou, gente, olha o que eu achei. Era uma boa quantia, tá? Falar pra vocês assim que é um salário. Hoje, um salário mínimo é R$1.500. Imagina achar R$1.500 na rua. Tava assim, emboladinho. E aí, enfim, gente, eu falei, nossa, pensei, né? Ai, queria que fosse eu, né? Achar o dinheiro, quem não queria achar o dinheiro? Passou um pouco, ela falou assim, esqueci de comprar, mas não sei o que lá. Não, voltou lá pra padaria de novo. Quando ela voltou na padaria, a moça da banca de jornal estava chorando copiosamente, chorando muito. Aí minha avó disse pra ela, por que você tá chorando, minha linda? Porque minha avó tinha essa coisa, né, de chamar os de fia, de linda, você tá chorando ela. Eu perdi meu pagamento inteirinho. Minha avó falou, acabou de achar, né? Aí foi em casa, pegou o dinheiro dela e devolveu. Então eu fiquei com essa lição. Ela podia ter ficado quieta, né? Mas ela foi lá devolver. Por quê? Porque à noite ela queria dormir tranquila. E a alegria, né? De ver a alegria da menina recuperar o ordenado. Então, o que é nosso, o que não é nosso, não é nosso.
E isso daí é uma verdade. Então, quando a pessoa fala assim, ai, ela foi boa de ter devolvido dinheiro, não, ela foi certa, ela fez a coisa certa. É que hoje em dia é tão difícil, né? É tanta coisa errada que o certo nos parece surpreendente. Mas eu quis contar essa história para a gente ter isso. O que é ter a consciência tranquila? É a gente fazer o que é certo, independente do nosso interesse, da nossa vontade e até mesmo da nossa necessidade. Não é verdade? Muitas vezes aquela pessoa perdeu aquele dinheiro, era para comprar uma comida, um remédio. Se você sabe quem é, tem que devolver. Não pode nem pestanejar, né, gente? Então, e se você pode ajudar, se você tá com uma coisa... Isso também acontece quando a gente é muito apegado materialmente, a gente deixa uma comida estragar no armário, a gente deixa uma roupa, né, estragar quando tem gente precisando. Isso também é falta de caridade. Então a gente precisa sempre estar revendo essas coisas nossas da parte material. Tô com comida lá no armário vencendo? Tô com um monte de livro lá que eu já li e não leio mais? Tô com roupa que já não me serve mais? Tô com aquelas roupas que faz 3 anos que eu tô no armário falando, não vai servir. E tá assim, né? Perseverança no caminho do bem. Despeito de todas as dúvidas e impugnações que cercam os nossos passos na jornada espiritual, somos convidados sempre a seguir em frente com determinação e fé. Que é encarar essas críticas, encarar essas, né, esses entraves que vão aparecer no nosso caminho e a gente seguir firme na nossa fé e nossa convicção. Quem me conhece aqui, eu vou contar uma fraqueza pra vocês minha. Gente, eu detesto andar de ônibus. Eu ando a pé légua, eu não passo mal, enfim. Para mim, andar de ônibus tem que ser extrema necessidade, né? Hoje em dia, nós temos a facilidade do Uber. O Uber é uma benção, para mim, salvou minha vida. Então, eu tenho essa dificuldade. E aí, hoje, eu tinha esse compromisso aqui com vocês. Fiz o danado do meu carro hoje, disse, não vou quebrar. Falei, não tem problema, você pode quebrar. Eu tenho Uber, e se eu não conseguir Uber de jeito nenhum, aí eu encaro até o ônibus, mas eu vou cumprir com o meu compromisso. Então, às vezes, a gente precisa enfrentar essas dificuldades, né? Então, a gente precisa, não pode desanimar. E olha, fazia tempo que eu não fazia isso, hein? Não xinguei, não fiquei nervosa. Confesso a vocês que outros tempos ia dar um chute lá no pneu, que também não ia resolver, só ia ficar com o pé doendo. Então eu falei, não, tá tudo bem, a gente vai resolver, vai dar tudo certo. Então isso é a gente perseverar, é a gente não blasfemar. Às vezes, aquilo ali aconteceu, às vezes me livrou de uma batida, me livrou de atropelar alguém, né? Então, glória a Deus por isso. Então, a gente tem que treinar, isso é treino, é a gente pensar nessa situação, né? Atender os deveres, cumprir com as obrigações, mesmo que tenha que pegar um ônibus que a gente não gosta às vezes, né? Seguir nossa consciência. E, gente, a melhor não é qualquer consciência. Pra gente ter uma boa consciência, pra gente seguir bem com a nossa consciência, a gente tem que estudar e botar coisa boa dentro da cabeça. A consciência da gente vai ficando ali, né, sem força, mirradinha. Então, pra gente ter uma boa consciência, fortalecer a consciência é estudar, refletir, fazer isso que nós estamos fazendo agora, pegar um texto, ler, pensar sobre ele, pensar, eu estou fazendo isso aqui? Às vezes não estou fazendo tudo, estou fazendo uma parte, isso aqui está passando longe de mim, então eu tenho que pôr a cabeça para funcionar. Cultivar a paz interior. Gente, a oração, meditação é igual atividade física, tem que fazer bastante, né? Então, quem nunca ouviu falar, eu sugiro que vocês pesquisem um pouco sobre meditação, que é ter aquele momentinho de limpar a mente. Tem dezenas de técnicas de meditação, experimentem todas e usufruam. Precisa limpar a mente, precisa descansar a mente. E o cultivo da paz, nossa, quando a gente consegue descansar a mente, a gente consegue refletir. Eu estou em paz, né, comigo mesmo? Eu estou fazendo minimamente aquilo que eu necessito? Eu consigo dar um passinho além? Então é exercício, tá? A verdadeira felicidade está dentro de nós, não está no entorno e nem nas coisas materiais. O pessoal não está nas coisas materiais. Porque a gente pode conquistar um monte de coisa. Propriedades, carros, dinheiros e tudo.
Se você não estiver bem com as suas atitudes, se aquelas atitudes que você está tendo não está de acordo com aquilo que você está construindo ali na sua parte moral, não adianta, né? E também, pessoal, a gente não pode querer jogar nossa felicidade no outro. Eu não sou feliz porque o meu marido rouba meu juízo. Eu não sou feliz porque o meu filho... eu não sou feliz porque eu sou sozinho. Isso aí é coisas pra gente rever. A gente tem que rever. A gente tem que fazer essa autoanálise e trabalhar para que a gente se sinta feliz no pior lugar do mundo, né? É um lugar ruim que a gente tem que parar. Tem alguns lugares, né, ruins. Quando você tá num trânsito absurdo. Quando você está, às vezes, ali no aeroporto com medo de subir no avião. Quando você está prestes a fazer uma entrevista para um emprego. Quando você está prestes a encarar uma conversa difícil. Então, isso tudo a gente tem que ver como é que a gente consegue trabalhar com essas emoções para a gente lidar com a nossa paz interior. Porque senão a gente vive na tormenta total. E a nossa paz interior não pode depender do outro. Então, como eu falei, pode estar no lugar mais horroroso, bagunçado, barulhento. Se você está em paz com você mesmo, tá tudo bem. Vocês já viram um vídeo que o pessoal põe aí na internet sempre? De uma menininha que ela vem com a bicicleta assim, correndo, aí dá uma volta assim com a bicicleta. Quando ela vai fazer a curva, a bicicleta cai, ela cai no chão. Ela tem um cabelo comprido assim. No mesmo momento que ela cai no chão, ela levanta e fala, tá tudo bem, né? Então, a vida, a gente tá nessa bicicleta. E hora e outra a curva vai dar errado. A hora que a gente cair, a gente tem que rapidamente levantar e tá tudo bem e vamos de novo. Então, a verdadeira felicidade não depende da aprovação externa, do reconhecimento alheio, das vossas virtudes. Ela reside na profunda paz interior que nós experimentamos quando vivemos em harmonia com a nossa consciência. E aí o Emmanuel, né, arremata com a palavra do Evangelho. Porque a nossa glória é o testemunho da nossa consciência de quem com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, temos vivido no mundo. Devia ter trazido esse vídeo, né? Tudo bem, agora que eu pensei nele. Então é isso, a graça da vida. Nós vamos cair e a gente tem que ter força para levantar e tá tudo bem, pessoal, né? Então, pessoal, eu desejo que vocês possam, né, como eu, estou refletindo sobre esse texto, sobre essas palavras, sobre essa paz que a gente tanto busca, né? E que eu tenho certeza que Deus vai permitir que um dia a gente viva plenamente essa paz interior, né? Mas a gente está nesse processo de aprendizado, certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês. E aqui já vou emendar com vocês as vibrações e a prece final, tá bom? Então a turma aí de casa que está assistindo, ou quem vai assistir depois lá pelo YouTube, pelo Facebook, nesse momento das vibrações é o momento para a gente colocar nossa água. A turma trouxe a aguinha aqui, quem está em casa pode pôr a aguinha também, que eu tenho certeza absoluta que pela bondade de Deus, os bons espíritos visitam cada casa, cada coração para deixar vir, né, no nosso socorro e deixar o remedinho que a gente precisa. Então, nesse instante, vamos elevando o nosso pensamento à espiritualidade maior e vamos buscando no fundo do nosso coração os nossos melhores sentimentos de amor, de perdão, de compreensão, de alegria, de perdão, e vamos vibrar por todo o planeta Terra, vamos vibrar pelos dirigentes políticos, dirigentes espirituais, os dirigentes de comunidades que lideram as pessoas de todas as formas, que eles sejam envolvidos em muito amor e encaminhem todos para o caminho do bem e do amor. Vamos vibrar por todas as pessoas que se encontram doentes, nas suas casas, nos leitos de hospital, que elas sejam envolvidas em muito amor, que elas recebam um alívio através dessas vibrações. Vamos vibrar por todas as pessoas que se encontram abandonadas, em asilos, em orfanatos, em casas de recuperação, em casas de detenção, que eles recebam o nosso amor, que eles possam compreender, recebendo através dessas vibrações,
que eles amoleçam os corações, busquem caminhos melhores, recebam também o alívio das dores, o alívio da tristeza e se fortaleçam para modificar. Vamos também vibrando por todas as pessoas que não têm lar, que estão abandonadas pelas ruas, que elas sejam fortalecidas no amor, que elas passem por essa experiência da forma menos dolorosa possível. Vamos também vibrando por todas as casas de oração, por todos os nomes colocados nas intenções das caixinhas de oração, de vibração. Vamos vibrar pela unificação do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar muito amor por aqueles que julgamos ser nossos inimigos. Vamos vibrar muito amor pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por aqueles que ficaram lá nos nossos lares. Vamos vibrando muito amor pelo nosso lar, pelos nossos familiares. Vamos vibrando pela fraternidade universal. E com a permissão de Jesus, vamos vibrando em favor de nós mesmos, muito amor, muita paciência, muita alegria, muita força. E é nesse momento que vibramos por nós mesmos, que pedimos que a equipe espiritual reforce nas águas, colocando remédio, colocando o fluido necessário, para que cada um que for ali consumir essa água sinta conforto, sinta o alívio das dores. E assim, envolvidos nesse amor, após termos recebido esse socorro espiritual, vamos em oração, agradecendo ao plano maior pela oportunidade de nos reunirmos aqui nessa casa de amor. Vamos agradecendo pela nossa vida, vamos agradecendo por tudo que temos e vamos rogando a proteção do plano maior, o retorno dos nossos lares e rogando que os nossos mentores espirituais continuem nos auxiliando na nossa reforma íntima, na nossa melhora de cada dia. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.